Bem-vindos a mais o SEAB Notícias. Este refere-se à semana de 19 a 25 de julho. Como sempre, nessa primeira parte, nos harmonizamos e aproveitamos para meditar sobre uma mensagem hoje extraída do livro Pão Nosso, que compõe a coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem número 163 e intitula-se Agradecer. E sede agradecidos. Apóstolo Paulo, na carta ao povo de Colossos, capítulo 3, versículo 15, diz assim: É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de Bênçãos da Alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo Paulo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza do gesto, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. E quem comenta a mensagem de Emmanuel é a nossa companheira Cristina Brito, que já fez trabalho semelhante em outro notista. Cristina Brito possui um canal no YouTube denominado Videira Espírita. Lá, ela reuniu um conjunto de vídeos num programa denominado Gotas do Evangelho, onde ela comenta mensagens do Espírito Emmanuel, como a de hoje. O título da mensagem: Agradecer, nos remetendo à virtude da gratidão. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo aos discípulos de Colossos, os colossenses. No capítulo 3, no versículo 15, diz Paulo: E sede agradecidos, estimulando essa gratidão. E é sobre como viver a gratidão, como expressar, talvez melhor dizendo, a gratidão, que Emmanuel vai nos comentar esse versículo. E sede agradecidos, palavras de Paulo, que Emmanuel nos comenta assim: É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Quem não quer? Né? Quem não pede a Jesus, pede uma melhoria de saúde, pede um emprego nessa hora difícil, pede
o que esteja necessitando, ajuda para os filhos, às vezes até mesmo força para sustentarmos as lutas. E vamos pedindo, Jesus disse, para pedirmos, pedi e obtereis. Vamos pedir e vamos sempre obter, não esquecendo que não necessariamente vamos obter o que pedimos, mas vamos obter, certo? O que a providência divina achar que é o que realmente estamos necessitados naquele momento. Naquele momento é aquilo ali que é possível, certo? Mas ele diz aqui que os aprendizes estão interessados em receber graças, entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrar essas graças. Então, vamos pensar de novo, não é? Se temos necessidades no meio social, temos aqueles que suprem inúmeras necessidades no meio social. Temos o empregado e o empregador. Quando alguém está desempregado, precisa de um empregador que o empregue. E quando ele consegue, ele sente que recebeu do alto uma graça. Essa graça veio através de outro ser humano. E nós vamos sendo as expressões da providência divina aqui no mundo físico, uns para os outros. Diz-nos então Emmanuel sobre a questão das bênçãos da alma. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. Então, quando temos e gastamos sem pensar, vamos depois ficar sem, de repente, não é? E vamos nos sentir, mas e agora? Eu estou sem nada, olha, estou desvalido, Senhor, e o Senhor não me atende. Mas, na verdade, foi atendido, só que os recursos eram para ser estendidos até aquele momento e, por imprevidência, terminaram muito antes disso. Então, é o que ele diz. Mas que, então, deve-se receber e gastar-se de forma sensata, recorrendo-se à prudência e à retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, aos colossenses, recomenda o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, não é? Que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Frases bombásticas, aquelas expressões contundentes e belíssimas e fortes. E, Senhor, graças a Deus que isso veio, aconteceu. Isso é uma frase bombástica. Laudatórias são aqueles agradecimentos longos, que laudas são páginas, né? Como se fosse escrever aquele agradecimento, levariam páginas e páginas e páginas. Laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas tanto ao próximo quanto a si mesmo. E ele vai explicar isto. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Então, os pais não precisam dizer obrigado, pai, por tudo que você fez, pela minha criação, minha educação, o carinho que o Senhor me deu, e serem péssimos cidadãos, péssimos pais para os seus filhos. Então, palavras, agradecimento, palavras, desnecessário. Agradecimento se faz passando adiante os frutos recebidos. É esse
compartilhar, esse passar adiante as bênçãos recebidas, a luz recebida. Muitas vezes podemos dizer, alguém diz, muito obrigada. Precisa agradecer, até porque dentro do bem entre nós, bom, é um ato de educação, sem dúvida, não estamos colocando que a boa educação sempre se diz, não é? Por favor, obrigado, não é? Com licença, desculpe, né? Tem essas palavras que são importantes dentro da nossa convivência social. Mas ele está indo além dessa convenção social, está indo além disso. Existe a questão da convenção, mas existe a realidade dessa exortação que está sendo feita para que os agradecimentos não fiquem apenas nos lábios, mas que sejam levados esses agradecimentos à frente, que a bênção recebida seja transmitida ao próximo. Essa verdadeira gratidão, não é? Manifestada no testemunho, o que ele diz. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso, este mesmo que escreve o versículo que vemos hoje, recebe o apelo do Mestre lá na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele. E desde aquele momento, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos consecutivos. Então, essa foi a forma que Paulo agradeceu a bênção de ter sido chamado para trabalhar com o Cristo. Na verdade, para o Cristo, né? E Emmanuel conclui dizendo o seguinte: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, os gestos de amparo, de socorro, de assistência recebida, não é? A luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros o tesouro da vida. Então, recebemos tesouros de bênçãos. Agradecemos, obrigado, Senhor. Sim, como agradecemos aos nossos companheiros, obrigado, obrigado, obrigado. Sim, essa é só a parte 1, é a capa do livro. É bonita? É importante até para proteger o livro? Ok, a capa é importante. Mas o conteúdo, temos que ir além da capa. A capa é o início. E aí, vamos ao conteúdo. Agradecemos, obrigado, Senhor, obrigado, fulano, obrigado, papai, obrigado, mamãe. E partimos para o testemunho da bênção recebida, estendendo aos outros os tesouros da vida, que foram estendidos a nós, chegaram até nós, e nós vamos fazer com que vão adiante. E assim, Jesus ficará com certeza, e fica com certeza, muitas vezes já fazemos isso, feliz com o nosso entendimento transmutado em testemunho. E agora, a segunda parte do nosso Notícias com as informações e eventos. E como estão falando em agradecer, o canal da Oceágua agradece
e muito, muito mesmo, primeiramente, aos tarefeiros da nossa casa, que ao longo desses meses, desde março, contribuem para o funcionamento da UCEAB virtual, aqui no UCEAB YouTube, enviando suas reflexões, dicas, sugestões, imagens, enfim, a UCEAB está atuando, embora parcialmente. Mas não poderemos deixar também de agradecer a um conjunto de casas espíritas que, através dos seus tarefeiros, têm contribuído para a realização das nossas sessões de quinta e sábados, ou mesmo enviando sugestões que têm contribuído para o crescimento desse Notícias de todos os domingos. E não poderíamos deixar de agradecer também a todos aqueles que assistem os vídeos aqui no canal. Não são só espíritas. Existem espiritualistas e sabemos até ateus que consultam alguns dos arquivos aqui em nosso canal. A todos a nossa gratidão pela assistência. Se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, alguém já nos disse, há mais de 2000 anos atrás, estarei lá. E não esqueçamos, hein? Olha, é a última semana para você conseguir o boletim de julho, o boletim informativo da UCEAB, digital, né? Nesse período. O nosso desafio biográfico, que consiste de referências biográficas para estimular a leitura de nossos companheiros, né, e nos educarmos espiritualmente. São sugestões. Quem quiser enviar alguma, está abaixo aí o e-mail, fagarez@gmail.com. A primeira referência de hoje vem do professor Edson Galassi, do Grupo Espírita Júlio Oliveira de Macaé, que, aliás, estará conosco agora em agosto, realizando um estudo interessantíssimo. A referência que ele nos envia é de Ernesto Bozano, intitulado A Crise da Morte. A imagem da direita é da edição mais antiga da FEB, né? Esse da esquerda mais recente. Esse livro, na verdade, ele tem similitudes com o inferno e o céu, como alguns gostam de chamar, né? Porque a primeira parte do livro não é tão interessante quanto a segunda. O título original é O Céu e o Inferno, que é um dos componentes do Pentateuco kardeciano. Então, aquela segunda parte do Céu e Inferno, que tem os espíritos narrando o seu estado de felicidade ou de pouca felicidade ou de sofrimento, né? O Bozano, ele realiza um trabalho parecido, porque ele analisa comparativamente, né, uma série de situações de espíritos desencarnados. E daí ele infere um conjunto de informações extremamente importantes. Interessante essa referência. Obrigado ao professor Edson, enfim, lembrarmos dessa obra importante. Ernesto Bozano, já falamos sobre ele aqui no Notícias anterior. Ele é um docente da Universidade de Turim, na Itália, professor de filosofia da ciência, né? Aos 29 anos, ele começa, ainda jovem, né, se interessar pelo espiritismo e cada vez mais se dedica ao espiritismo até o seu desencarne em 1943. O segundo livro que nos foi enviado, Espiritismo para Iniciantes e Iniciados, autoria de José Dutra.
da editora do nosso companheiro Fábio Dionísio. O Fábio Dionísio tem sempre nos enviado referências da sua editora e nós divulgamos aqui com o maior interesse, né? Esse livro, em especial, eu nunca tinha visto alguma referência assim de livros, não como é o caso do O que é Espiritismo, do Allan Kardec, né, mas livros populares, né, que me parece ser o caso dessa obra. No texto que foi enviado pelo Fábio, que nós modificamos um pouco, dá a ideia do que seja esse livro perfeitamente, né? Então, lembrando daquela colocação de buscar e achareis, está em Mateus, né? Ou seja, buscar as respostas aos questionamentos, nos faz lembrar que daquele jargão do espiritismo, dentre vários que existem, como é que você chegou na doutrina espírita? Foi pelo amor ou pela dor, né? Esquece que existem aqueles que chegam pela dúvida, né? Esse livro trabalha nesse ambiente de respostas àquelas dúvidas daquele que se inicia na doutrina espírita. Então, tem várias questões, nós colocamos aqui algumas, né? Onde está o mundo espiritual? O que acontece depois da morte? Como é que pode uma família que tem pais bons e os filhos são maus, né? Qual é a dinâmica da prece? Como é que ela interfere em nós, né? Para que serve a mediunidade? Enfim, são perguntas instigantes, né? E eu acredito que seja uma boa indicação para aquele que se inicia na doutrina. O autor, o José Duarte, ele é um tarefeiro do Centro Espírita Recanto de Luz, lá de Ribeirão Pires, onde ele reside, né? Ele é natural de São Caetano do Sul. Fica aí uma nova indicação muito boa essa do livro, o livro do José Dutra. Passemos, então, agora à análise da evolução do vírus da pandemia Covid-19 entre nós. O Brasil ultrapassou 2 milhões de casos. O Rio de Janeiro, segundo o dado de sexta-feira próxima passada, aproximando-se de 135 mil contaminados. O painel da Secretaria Municipal de Saquarema, que vemos utilizando até agora, apresenta um problema. A data que vocês podem ver ali acima à direita é atualizada diariamente, mas nas 2 últimas semanas, o conteúdo desse painel é mantido exatamente o mesmo. Por outro lado, nos chegou esse quadro, que é visível na Secretaria Municipal de Saúde, mas sem o acesso para esses quadros antigos, não chegou este, com outro conjunto de dados. De formas que, frente a esse problema de comunicação, nós resolvemos cessar até que se normalize, seja mais transparente a apresentação desses dados na página da Prefeitura Municipal de Saquarema, deixamos de utilizar como fonte esses quadros. Consultaremos apenas o da Secretaria Estadual de Saúde. O boletim últimos que utilizamos, pois a gravação, repetimos, dessas notícias é feita às sexta-feira à noite, então vai os dados até 17 de julho. Maricá continua ampliando o número de contaminados, uma escala maior do que os demais municípios limítrofes de Saquarema. E Bonito também cresce. Todavia, Araruama, Saquarema e Itanguá, há um aumento, mas o aumento é em escala bem menor agora de contaminados, que é um fator positivo, né, alvissareiro, né? Araruama com 427 contaminados, Tanguá 435,
Saquarema, 408. Repetimos que o dado 376, que aí consta da Secretaria Municipal de Saquarema, ele não procede. Não constará mais dessa imagem na próxima semana, caso não haja uma atualização da Prefeitura. E o nosso gráfico, que nos dá uma ideia precisa do que está acontecendo. Veja, no lado esquerdo é o número de contaminados, na coluna da esquerda. A direita aqui é o tempo, embaixo aqui é o tempo. Tá? O número, o traço vermelho indica o número absoluto de contaminados. Se a gente pega um ponto aqui e joga para o lado esquerdo, a gente vê aqui, esse ponto aqui é em torno de 300. O maior que nós temos está aqui, vai lá, 408, está por aqui assim. Tá? Mas o mais relevante é esta linha que hoje está esverdeada, é a linha de tendência. E aqui nos mostra um certo paralelismo com o tempo. Significa dizer que aqui está aumentando, o número de casos contaminados está aumentando muito pouco agora, está diminuindo, ou seja, essa linha de tendência está se estabilizando, está ficando paralelo ao eixo do tempo. É ótimo, significa dizer que está aumentando pouco aqui o número de casos. Depois vamos torcer para ela começar a virar, voltar-se para a linha do tempo, voltar para baixo, o eixo de baixo. Né? Que significa dizer, então, que a pandemia vai estar diminuindo no nosso município. Por enquanto, tende à estabilidade, como já acontecia no gráfico da semana passada. Todavia, já que está havendo essa estabilização, essa tendência à estabilização, há de se considerar um outro aspecto, que é a questão da educação ambiental da nossa população. Como manter distanciamento, evitar aglomerações, usar a máscara, usar a luva, mas tomarmos cuidado com o descarte desse material que nos protege, das máscaras e das luvas. Se, por um exemplo, vamos ao banco, uma pessoa contaminada libera gotículas ou mesmo pela própria respiração, libera vírus que ficam no teclado, contamina aqueles equipamentos todos. Mas eu vou agora ao banco, eu vou com a máscara e vou com a luva. E utilizo, o vírus passa para esse material. Nós temos que fazer depois um descarte correto do material. As máscaras, algumas só nos dão proteção por 2 horas. Outras têm uma duração maior. Aquelas de tecido, com material interno, de algodão, essas, depois de utilizar, a gente vai ter que esterilizar de alguma maneira. Senão, nós vamos levar o vírus para a nossa residência. Não é? Então, a questão do descarte está se transformando, nesse momento agora, em algo muito relevante. Nós estamos descartando o material que nós utilizamos para nos proteger de maneira correta. Então, nós trouxemos agora 2 vídeos que nós editamos, um da TV Evangelizar e outro da TV Cultura, que nos alerta sobre as maneiras que devemos fazer o descarte desse material. Olá! Infelizmente não temos só notícias boas. Máscaras descartadas de coronavírus poluem praias e trilhas de Hong Kong. Enquanto o confinamento para conter o coronavírus no Brasil está apenas começando, cidades como Hong Kong, Singapura e Taiwan mostram-se como grandes exemplos, já que o vírus foi bem controlado por lá. No entanto, depois de utilizarem máscaras descartáveis todos os dias durante semanas, um outro problema acabou surgindo.
Muitas dessas máscaras não foram descartadas corretamente e, por isso, estão se amontoando em praias e trilhas da região, o que vem chamando a atenção de grupos ambientalistas. Para se proteger do vírus fora de casa. E mesmo depois do uso, a precaução deve continuar. Aqui em casa a gente usa as máscaras caseiras confeccionadas em tecido, revestida com TNT, elas não são descartáveis, mas a cada uso ela é lavada com hipoclorito e passada a ferro. Com as descartáveis é preciso cuidado na hora de jogar no lixo. Caso contrário, o que deveria proteger acaba se tornando uma ameaça para as equipes responsáveis pela limpeza pública. Tirou, põe na sacola. O Gari Francisco da Silva, de Cruzeiro do Sul, no Acre, gravou um depoimento que viralizou nas redes sociais. Pega a máscara por aqui por trás. Francisco está certo. A enfermeira Vera Palmeira é coordenadora de treinamento de um hospital e confirma os cuidados. As luvas usadas devem ser retiradas com muito cuidado pela parte inferior, sem muita manipulação, sem chacoalhos, e pela parte interna da outra luva. Dessa forma, desprezamos com segurança dentro do saco plástico. E após, ele deve ser descartado dentro do lixo do banheiro. Porque o lixo do banheiro é um lixo sanitário. Dificilmente outras pessoas manipularão esse lixo. Assim que se faz, para que nós não adoeçamos, nem nós, nem a nossa família e nem a família de vocês. Passemos agora às informações da nossa comunidade espírita. Os estudos dessa semana são, na próxima quinta-feira, 23 de julho, às 20 horas, a nossa companheira da UCEAB, Cristina Borges, fará o estudo intitulado A Influência dos Espíritos em Nosso Pensamento. E no sábado, 25 de julho, às 17 horas, retorna ao nosso canal a companheira Regina Bittencourt, do Centro Espírita Humberto de Campos, para nos trazer o estudo O Divino Semeador. E agradecendo aos profissionais da saúde que tanto têm nos ajudado nesse momento de dificuldade com a pandemia, de notícias, de informações, é só. Passemos agora a nossa prece dominical. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos. Olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles rogar, sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação do progresso da redenção.
Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que camparam o sofrimento, estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar ereta, firme, a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação por ilusões doutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo o que ao mundo parece impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, se ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me destes a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Agradecemos a natureza pela participação